Fala galera, estamos voltando aí para dar continuidade ao nosso estudo do direito administrativo. E na aula passada, nós paramos a aula quando iríamos iniciar a classificação de órgãos públicos, perfeito? E como eu havia comentado na aula passada, a gente dá continuidade agora, ainda dentro de organização do Estado, agora passando a respeito da classificação de órgãos públicos, perfeito? Acompanha comigo aí, olha só. Peraí, passei, vamos lá. Olha só, a classificação dos órgãos com relação à sua posição hierárquica, que é aquele macetinho que eu dei para vocês, ó, o IAS, tá? Independente, autônomos, superiores, subalternos, tá bom? Olha só. Vamos lá. Independentes ou primários, tá? São aqueles originários da Constituição Federal e representativos da cúpula dos poderes estatais, não sujeitos a qualquer subordinação hierárquica ou funcional. Então, olha só, eles são os órgãos de cúpula dos poderes, tá bom? Cúpula dos poderes, tá? Foi? Olha só, exemplo, casas legislativas, chefias do executivo, tribunais do poder judiciário, Ministério Público e tribunais de contas. Perfeito? É óbvio, você vai falar assim, Geraldo, eu estou vendo a IMP, eu já li doutrina que fala que ele é o quarto poder. Gente, a título de concurso público, o que está na Constituição Federal? São poderes independentes e harmônicos entre si, o executivo, o legislativo e o judiciário. Acabou. Então não vamos fantasiar, entendeu? Vamos embora. Então, olha só, ficou tranquilo para vocês o que é um órgão independente? Cúpula de poder, entendeu? Eles estão lá na chefia. É aqui, ó. Não estão sujeitos à subordinação hierárquica, ou seja, eles estão no topo, tá bom? Autônomos. Estão situados imediatamente abaixo dos órgãos independentes, gozam de ampla autonomia administrativa, financeira e técnica e dotados de competências de planejamento, supervisão e de controle sobre outros órgãos. Então vamos lá. Primeira coisa que você está percebendo aqui, eles possuem o quê? Ampla autonomia, seja ela administrativa, financeira, técnica, perfeito? Mas estão logo abaixo de quem? Dos independentes, tá? É aquela ordem que eu coloquei para vocês aqui, ó. Do IAS, tá? Tá na cúpula, logo abaixo da cúpula, tá bom? Vamos embora. Geraldo, me dá um exemplo disso daí? Sim, aqui, ó. Ministérios, secretarias, Advocacia Geral da União. Perfeito? Vamos lá. Olha só. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Superiores possuem competências diretivas e decisórias. Ou seja, eu tenho competências diretivas e decisórias. Aqui, ó, mas se encontram subordinados a uma chefia superior. Ou seja, você vai perceber que ele está diretamente ao quê? Abaixo dos autônomos. Entendeu? Ele não tem autonomia administrativa ou financeira. Cara, eu quero que você marque isso daqui, ó. Sublinhe isso daqui no teu material aí. Bota o marca-texto. Não tem autonomia administrativa e financeira. Não tem autonomia administrativa e financeira. Perfeito? Tá? Porque você pode perceber que eles vão querer confundir isso daqui com os órgãos autônomos, tá? Que possuem autonomia administrativa, financeira e técnica. Entendeu? Exemplo, gabinetes, secretarias gerais, procuradorias administrativas e coordenadorias. Ok? Vamos lá. Subalternos, ou seja, é o que está lá na ponta da lança. É aquele que não manda em ninguém, está lá no finalzinho. Ó. São órgãos comuns dotados de atribuições predominantemente executórias. Exemplo, repartições comuns. Está lá na ponta, tá bom? Em cima dele está todo mundo, ele está lá na ponta daquela estrutura hierárquica, tá? Vamos lá. Aqui, ó, quanto à pessoa federativa, aqui, conforme a estrutura em que estejam integrados, existe uma divisão dos órgãos em federal, estadual, distrital e municipal. Então, você falou quanto à estrutura federativa, você já sabe, tá? Aqui, ó. Falou quanto, ó. Se falou quanto à hierarquia, você já sabe que é o IAS.
Tá? Você falou quanto à estrutura federativa, você já sabe que esse carinha aqui pode ser o quê? Órgão federal, estadual, municipal ou distrital. Tá? Para você não confundir. Tá bom? Estamos juntos? Vamos lá, vamos dar continuidade a isso daí. Vem. Quanto à situação estrutural, aqui ó, dessa classificação, diferenciam-se aqueles que possuem direção e os subordinados, ou seja, eu tenho diretivos e subordinados. Diretivos possuem comando e direção. Subordinados, aqueles que estão incumbidos de exercer as funções rotineiras de execução. Perfeito? Se você analisar naquela estrutura do IAS, independente, autônomo, superior e subalterno, você vai perceber que um órgão subalterno, quanto à sua hierarquia, ele é o quê? Um subordinado. Entendeu? Vamos embora. Quanto à composição, tá? Quanto à composição, você vai perceber que eles podem ser ou colegiados ou singulares. Olha só. Podem os órgãos serem compostos por um só agente. Esse aqui que você tem que se ligar, ó, um só agente, ou por vários agentes, conforme dispõe Carvalho Filho, tá bom? Que é José dos Santos Carvalho Filho, que é o doutrinador que traz esse conceito. Lembrando, quanto à composição, ele pode ser ou só por um agente ou por vários agentes. Singulares, compostos de um só agente. Exemplo, a chefia do executivo só tem um agente. Seja ele o prefeito, seja ele o governador, seja ele o presidente. Entendeu? Coletivos, integrados por vários agentes. Entendeu? Estamos juntos? Você tem que entender o seguinte, para a gente não confundir isso daqui também, ó, que são os órgãos de representação unitária e os órgãos de representação plurima. A representação volitiva do órgão é representada pela manifestação volitiva do diretor ou coordenador. O que significa isso? Um órgão coletivo cuja ele seja de representação unitária. Quando ele fala volitiva, se é uma palavra que não faz parte do seu vocabulário, volitiva diz respeito à vontade. Entendeu? A vontade. Então, cai para cá. Órgão de representação unitária é aquele que, embora ele tenha vários agentes, a vontade, ela vem do quê? Do diretor dele, olha só. A representação volitiva do órgão é representada pela manifestação volitiva do diretor ou coordenador. Entendeu? Aonde lê esse volitiva, tu bota na tua cabeça, vontade. E órgão de representação plurima, ou seja, uma pluralidade. Exteriorização da vontade de um órgão, em se tratando de expressar ato inerente à função institucional, como um todo, emana da unicidade da maioria da vontade dos agentes que a compõem, geralmente, votação. Ou seja, se você tem um colegiado decidindo e a decisão ela vai ser manifestada pela maioria daquele colegiado, show de bola. Eu vou ter o quê? Um órgão de representação plurima. Então, volta. Olha só. Quanto à sua composição pode ser singular ou colegiado, ou coletivo, perdão. O singular, um único agente. Um coletivo é aquele que tem vários agentes. No coletivo, eu ainda tenho o coletivo de representação unitária, é aquele que, embora eu tenha um coletivo de agentes, um decide por todos, e eu tenho um órgão de representação plurima, onde eu tenho uma votação e daquela votação sai a decisão, os atos que vão ser praticados por aquele órgão. Entendeu, meus amigos? Perfeito? Geraldo, tem que decorar. Não adianta. Tem que pegar, ler, reler. Senão não vai conseguir alcançar o resultado que você deseja, que é a sua aprovação no concurso público. É aquilo. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria impossível. É só você se dedicar. Tá? Vamos lá. Vamos fazer essas duas questões aí. Segundo a classificação doutrinária quanto ao critério relacionado à posição estatal, os órgãos autônomos são aqueles originários da Constituição que representam os três poderes do Estado, cujas funções são exercidas por agentes políticos. E aí? Lembra, hein? Órgão independente,
autônomo, superior e subalterno. Fala para mim. Segundo classificação da doutrina, quanto ao critério relacionado à posição estatal, os órgãos autônomos são aqueles originários da Constituição, que representam os 3 poderes do Estado, cujas funções são exercidas por agentes políticos. E aí? Fala para mim. Geraldo, eu não lembro. Volta. Olha só. Autônomos e independentes estão situados imediatamente abaixo dos órgãos independentes, gozando de ampla autonomia administrativa, financeira e técnica, dotado de competência de planejamento, supervisão e controle sobre outros órgãos. Em algum momento, ele falou que deriva aqui da Constituição Federal. Em algum momento, ele está dizendo que é composto por agentes políticos. Aqui, preste atenção. Olha para cá. Independentes ou primários são aqueles originários da Constituição Federal. Só com essa informação você já mata aquela questão do CESP. Que ele está dizendo que o autônomo, eles são originários da Constituição Federal, quando na verdade é o quê? São os independentes ou primários. Entendeu? Mas vamos continuar. Aqui, ó, representativos da cúpula dos poderes estatais. Toda vez que você entender... É porque, assim, você ainda não estudou agentes públicos. Quando você entendeu os agentes políticos, são aqueles que estão na cúpula dos poderes. Aqueles que coordenam as diretrizes políticas. Entendeu? Então, são os órgãos de cúpula. Aquele que está na cúpula. Então, você já percebeu que não é o autônomo, é o independente. Segunda observação para tu matar aquela questão, tá bom? Não sujeito a qualquer subordinação hierárquica ou funcional. E aqui ele dá o exemplo, casas legislativas, ou seja, é um órgão político? Sim. Tem agentes políticos? Sim. Chefias do executivo, ele ocupa cargo político? Sim. Tribunais do Poder Judiciário, Ministério Público, tudo bem que a gente tem um pouquinho de divergência no que diz respeito à doutrina, mas eles estão na chefia? Sim. E do Tribunal de Contas. Estamos juntos? Foi? Então, vamos lá na questão. Agora leia de novo. Segundo a classificação doutrinária, quanto ao critério relacionado à posição estatal, que é o IAS, o órgão autônomo são aqueles originários da Constituição? Não. Quais são os originários da Constituição que você aprendeu? São os órgãos independentes. Então, aqui você marca errado. Perfeito? Estamos juntos? Sim ou não? Vamos embora. Próxima. No que concerne ao critério posição estatal, as casas legislativas e chefia do executivo e os tribunais são órgãos públicos. Vamos lá. No que concerne o critério posição estatal, que ele quer que você saiba o IAS, as casas legislativas, a chefia do executivo, são que tipos de poderes isso daí, gente? São são que tipos de órgão dentro da classificação? Órgãos independentes. Macete, é só você pensar aqui, ó, você lembrar que eles derivam da Constituição. Lembre-se disso, tá bom? A Constituição é que já vai determinar a criação deles. A própria Constituição vai tratar da chefia do executivo, dos tribunais, dos órgãos, entendeu? Ficou tranquilo, galera? Então, órgãos independentes, gabarito letra D. A gente fez aí um CESP de certo e errado e um CESP de ABCDE. Você percebe como é que é a dinâmica da questão? Entendeu? Aqui, ele te leva a crer pelo texto, tá perfeito, só que você tem que entender que não é autônomo e independente, tá bom? E aqui ele já te pergunta e te dá alternativas. Não pode dar mole quanto isso daí, tá bom? Com o material, você matava as duas questões facilmente, tá? Só tendo atenção. Se tiver atenção, vai mandar bem na prova. Se não tiver atenção, a tendência é que você não mande bem, tá bom? Então, fica atento a isso aí, tá? Vamos lá. Naquela hora eu já te expliquei aprofundado aqui no quadro o que era a desconcentração e o que era a centralização, mas no mapa mental que eu fiz eu botei a descentralização e expliquei bastante sobre, agora a gente vem a falar aqui em cima do material, tá? Olha só, a descentralização administrativa, o Estado cria uma pessoa jurídica, então a primeira coisa que você tem que ficar atento, o Estado cria uma pessoa jurídica, tá bom? Lembrando que essa pessoa jurídica ela pode ser tanto de... Essa pessoa jurídica, ela pode ser de direito público, ou ela pode ser de direito privado, tá? Vamos lá.
aqui ó, pessoa jurídica, e transfere a ela a titularidade e o exercício. Se você lembrar daquele desenhozinho que eu fiz para você, daquele mapinha, eu falo exatamente da titularidade e o exercício, da atividade administrativa, ou ainda transfere a particulares o exercício de tal atividade. Então, vamos embora. Quando ele transfere a titularidade e o exercício, eu estou diante da descentralização por outorga. Descentralização por outorga. Entendeu? Agora, lembrando que esse carinha aqui vai ser o que? A minha administração indireta. Agora, quando aqui, ó, ou ainda transfere a particulares. Quando ele transfere a particulares, é a famosa descentralização por colaboração ou então por delegação. Entendeu? E aqui eu transfiro para particulares, tá? Tem que ficar atento com isso daí. Então, isso é a descentralização, tá? Vamos embora. Descentralização, ela pode ser por outorga. A gente já viu que tem no artigo 37, inciso 19, tá? Aqui, para ficar perfeito o seu material, eu ainda falo com você aqui, ó, combinado com Decreto-Lei 200 de 1967, tá? Que é o que trata da administração indireta. Aqui, ó, por outorga, ela transfere a titularidade e o exercício da atividade administrativa. Coloquei alguns exemplos aqui para você, de fundação, de autarquia, de empresa pública e sociedade de economia mista, tá? Eu quero que você fique atento ao seguinte, lá no artigo 37, inciso 19, ele diz, somente por lei específica poderá ser criada autarquia, vírgula, e autorizada a instituição de empresas públicas, sociedade de economia mistas e fundações, cabendo a lei complementar, neste último caso, definir suas áreas de atuação. Tá? Então, fiquem atentos, porque lá ele está falando diretamente da administração indireta. Aqui, eu vou colocar uma observação aqui futura para você, tá bom? Aqui, eu vou botar um asteriscozinho aqui, ó. Tá bom? Vou botar aqui dos consórcios públicos de direito público, que são as famosas associações públicas. Esse cara aqui, de maneira excepcional, integra a administração indireta, tá bom? Mas isso daqui a gente vai falar mais à frente. Então, a descentralização por delegação, lembrando, tá? Aqui é por outorga ou serviços, ou por delegação ou colaboração. A por colaboração, ele transfere tão somente o quê? O exercício. Aqui que você tem que ficar, ó. O exercício. E é para quê? Aqui a administração cria alguém. Aqui ela transfere para particulares. Tá? Então, na por outorga, existe criação por parte da administração de uma pessoa jurídica. Na por delegação, ela transfere ao particular que já está criado lá, e não depende dela isso. Tá bom? Tá? Aperta o pause para copiar essa bagunça toda que eu fiz aí no quadro, enquanto isso eu bebo um gole d'água. Vamos lá. Copiou? O titio apaga e a gente vai adiante. Vamos lá. Administração indireta, tá? Tio Geraldo, e essa administração indireta? Eu ouço falar do decreto 200 de 67 e do 37, inciso 19, que se refere diretamente a elas. E é verdade, ó. A administração é o conjunto das entidades vinculadas. Cara, preste atenção nesse vinculada, tá? Atenção.
coloquei até de vermelho aqui para vocês, vinculadas a um ministério, prestam serviço público ou de interesse público, compõem a administração indireta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista. Olha só, vamos destrinchar isso daqui, tá bom? Eu quero que você entenda o seguinte, a administração indireta, elas estão vinculadas. Primeiro, por que você tem que ter atenção desse vinculada? Primeiro, deixa eu tirar esse quadrado que eu fiz feio aqui. Essa atenção se dá por quê? Primeiro, não existe hierarquia para com a administração direta. Segundo, por que ela é linkada a um ministério? Para que seja possível, lá na frente eu vou te explicar, ser realizado o controle finalístico, ou então também chamado de tutela, ou então chamado de supervisão ministerial. Foi? Então vamos embora. E ele diz aqui, ó, prestam serviços públicos ou de interesse público. Lembrando, ainda que o Estado venha intervir no domínio econômico, você tem que entender que ele vai intervir, vai trabalhar, vai fazer atividade econômica quando for de interesse público, tá bom? Vamos lá. Compõe a administração indireta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e sociedade de economia mista. Aí aqui no teu material você bota assim, ó, mais consórcios públicos de direito público. Foi? Consórcios públicos de direito público. Fiquem atentos com relação a isso daí. Não pode dar mole, tá bom? Vamos lá. De acordo com o Decreto-Lei 200 de 67, a administração indireta é composta das seguintes entidades. Mesma coisa, tá? Isso daqui tanto está no 200 de 67, como também está lá no artigo 37, inciso 19. Tá bom? Só que aqui, ó, ele versa a respeito da sua criação somente. Tá bom? Até aqui estamos juntos? Foi? Então, vamos embora. Pô, deixa eu... Peraí. Copia, aperta o pause, que aí eu vou apagar. Tá bom? Vamos lá. Olha aí, mais questões para a gente resolver. As secretarias de Estado são consideradas órgãos públicos, não integrando, portanto, a administração indireta. Certo? Por quê? As secretarias de Estado, elas não possuem personalidade jurídica. Então, você já fica atento. Tá? Não é pelo fato que ela possui ou não personalidade jurídica que ela vai ou não integrar a indireta. Tá? Vamos lá. E não integrando, portanto, a indireta. Isso daqui está certo por quê? Porque as secretarias de Estado... elas são órgãos de quem? Do Estado. E o Estado, ele é o quê? A administração direta. Entendeu? Então, quando ele fala, as secretarias de Estado são consideradas órgãos públicos, não integrando, portanto, a administração indireta, está certo. Não pelo fato de serem órgãos, mas pelo fato de integrarem a administração direta. Entendeu? Sim ou não, gente? Tá? Eu quero que você lembre, tá bom? Deixa eu parar, ficar em branco aqui. Quando eu tenho a desconcentração, eu tenho nada mais, nada menos do que a criação de órgãos. Perfeito? E por força do artigo 2º da Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo em âmbito federal, o órgão tanto é parte da administração direta, quanto da administração, o quê? Indireta.
Perfeito? Então, o órgão público, ele tanto pertence à direta quanto à indireta. Geraldo, posso ter desconcentração dentro da descentralização? Pode, porque na descentralização cria a indireta e dentro da indireta tem a desconcentração para criar novo órgão. Entendeu? Sim ou não, gente? Sim ou não? Vamos embora. Deixa eu apagar para a gente continuar. Tá? Então tá certo. Próxima questão. Quando o Estado cria uma entidade e a ela transfere por lei determinado serviço público, ocorre a descentralização por meio de outorga. Então, vamos embora, vamos por partes. O Estado cria uma entidade. Se o Estado está criando uma entidade e a ela transfere por lei determinado serviço público, você já sabe que aquela entidade que ele está criando, ela vai pertencer à administração pública. Show de bola, não é um particular que ele está transferindo. Ocorre, então, a descentralização por meio de outorga, porque a outorga é quando eu crio a administração indireta. Beleza? Agora, quando eu transfiro para particulares, é por delegação ou, beleza? Foi? Ou colaboração, tá? Vamos embora. Até aqui estamos juntos? Vamos para a próxima. Empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta do Estado, criadas mediante prévia autorização legal, que exploram atividade econômica ou, em certas situações, prestam serviço público. E aí? O que você me diz? Certo ou errado? Certíssimo. Certíssimo. Por quê? Primeira coisa, as empresas públicas, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Show. Olha naquele fluxograma, naquele mapa mental que você fez junto comigo, que você vai ver que eu botei embaixo direito privado. Aqui, ó, são criadas mediante prévia autorização legal, ou seja, no artigo 37, inciso 19, ele diz que a lei específica cria a autarquia e autoriza as demais. Então, para eu criar uma empresa pública, tem que ter uma autorização legal. Até aí tudo bem. Foi? Que exploram atividade econômica, perfeito, ou em certas situações prestam serviço público, perfeito. Me dá um exemplo, Correios. Correios é uma empresa pública, entendeu? Mas ele também entende-se que o serviço que ele presta é um serviço público? Sim. Estamos juntos, mas ele cobra por isso? Sim. Estamos juntos? Foi? Então vamos embora. Deixa só eu apagar aqui que a gente vai adiante. Agora, assim, a gente já fechou toda essa mecanicidade, tá? Do que é centralização, desconcentração, descentralização, fechei tudo. A gente já falou toda essa mecanicidade. Agora a gente vai aprofundar, entendeu? Agora, na descentralização, quem é a autarquia? Quem é a empresa pública, quem é a sociedade de economia mista, quem são as fundações? Eu vou aprofundar dentro de cada uma delas agora com vocês, tá? Vem comigo aí. Olha só. A autarquia. Quem são as autarquias? Olha só. São entes administrativos autônomos, criados por lei específica, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprio para executar a atividade típica da administração pública que requeram para o seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Primeira coisa que você tem que pegar. São entes administrativos autônomos. Cuidado, tá bom? Porque na prova, já vi questão de prova dizer que é um órgão autônomo. Não é. É um ente administrativo autônomo. Por quê? Porque se eu falo que ele é um ente, ele possui o quê, gente? Ó, personalidade jurídica. Tá? Criados por lei. Cara, isso daqui é muito importante. Quando ele fala criado por lei, ele já nasce, ó, vou botar aqui, ó, já nasce com personalidade jurídica. Já nasce com a personalidade jurídica, entendeu? Não há de se falar em registro de atos constitutivos, entendeu? Sim ou não? Perfeito? Então, vamos embora. Com personalidade jurídica, você já sabe. Agora, essa personalidade jurídica aqui, ó, você já sabe que ela é de direito público. Foi? Geraldo, por quê? Ó, porque aqui, ó, em regra, presta atividade típica de Estado.
foi, em regra, presta atividade típica de Estado. Tá? Que é o que ele fala, atividades típicas de administração, típicas de Estado, para que requeram seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. A partir do momento que eu tenho essa gestão administrativa e financeira descentralizada, eu estou criando uma pessoa para fazer aquilo ali. E eu vou criar qualquer um, não, uma pessoa especializada. Aqui eu quero que você lembre, vou botar um asterisco que mais à frente eu vou falar. Ó, tu bota aqui, ó, princípio da especialidade. Tá? Princípio da especialidade. Não pode dar mole, tá bom? Então fique atento aí. Você pega isso daí, copia essas observações que o titio colocou aí para você e não dá mole, pelo amor de Deus, tá? Não pode dar mole quanto isso daí, tá bom? Foi passado isso daqui. Tirando esse conceito principal, embora eu tenha apresentado algumas pequenas características, eu formalizo isso agora aqui, falando e aprofundando das características das autarquias, tá? E aí a gente vai em cima de cada uma e vamos bater o papo, tá bom? Aperta o pause que eu vou apagar aqui o quadro. Vamos lá. Características das autarquias. Vem. Primeira coisa, são pessoas jurídicas de direito público, beleza? Isso daí, show de bola, tá? Por quê? Você já sabe que o quê? Ó, atividade típica de administração pública, tá bom? São criadas e extintas por lei. Gente, se eu obrigatoriamente crio por lei, que você já viu que está lá no artigo 37...